Muito obrigada pela vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem aplaudir ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Convidar o irmão Alain para já estar aqui com a gente. Bom, nosso pastor está no congresso Casado para Sempre, né? Não vai pregar nesta noite, mas eu creio que Deus está enchendo ele e a pastora lá da presença de Deus, de forma que ele possa voltar e transbordar aqui nesse púlpito também. Vamos colocar de pé, vamos orar pela vida do Alain. Estenda sua mão para cá, faça uma oração pessoal pela vida do nosso irmão, que se dispôs hoje com o compromisso da palavra. Pai, quero te louvar e te agradecer pela vida do Alain, pela disposição do teu filho. Quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que o Senhor venha usar como instrumento do Senhor nesta noite, que o abrir ou fechar da boca dele seja o Espírito Santo do Senhor a falar aos nossos corações, e que o Espírito Santo venha testificar em nossos corações a mensagem que o Senhor deu para o teu filho, Pai. De forma, Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo faça a boa obra que o Senhor começou, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Alain, a sua família, de forma, Deus Todo-Poderoso, como o Senhor tem feito em todas as vezes que ele tenha subido neste púlpito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Gostaria de convidar você, antes de qualquer coisa, a continuar ainda adorando ao Senhor. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a sua palavra, para que o nosso coração possa ficar tranquilo, eu gosto de adorar o Senhor. Não é fácil estar aqui na frente, o frio na barriga é intenso. Então eu gostaria que você adorasse ao Senhor comigo nessa canção, para que a gente possa clamar assim, para que a palavra do Senhor seja viva e eficaz para mim e para você. Amém? Quem conhece? Vem-te oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Quem sabe adore ao Senhor. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Fique de pé nesse instante. Tudo Vamos cantar bem forte ao Senhor. deixando Aleluias. no altar. Glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Essa noite deixe diante do altar a sua família, o seu coração, a sua adoração. Aleluia. Seus planos, seus projetos. Deixe diante do altar do Senhor a sua casa, o seu trabalho. Deixe diante do altar do Senhor, pois assim Ele pode controlar a minha vida e a sua vida. Aplauda ao Senhor nessa noite, queridos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Ainda de pé, livro de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Versículos 46 até os 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Versículos 46 até os 52. Evangelhos significam boas novas. Amém? Se eu errar aqui, os irmãos me perdoem na leitura. Eu deixei meus óculos em casa. Minha esposa já puxou minha orelha. Mas os irmãos podem acompanhar aí também no telão. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré que passava, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez mais ele gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta, pois ele te chama. Lançando de si a capa, saltou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar, queridos? Eu gostaria de, humildemente, dar um título a essa mensagem. Uma mensagem que Deus falou aos nossos corações, que uma grande reflexão tem para mim e para a sua vida nesse texto, assim como toda a palavra de Deus, a respeito da visão que esse cego teve. E o título é A Visão de um Cego. O texto é bem claro quando diz o nome dessa pessoa, desse homem chamado Bartimeu,
e o significado dessa palavra é filho de Timeu. Toda vez que nós encontrarmos na Bíblia Sagrada algum nome relacionado a Bar, relacionado a alguma coisa, é filho de alguém. Tanto é que se nós formos aquele texto, quando Pedro traz ali uma revelação de quem era Jesus, ele se dirige a ele como: bem-aventurado és tu, que não foste pela carne e pelo sangue que te revelasse, Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. A Bíblia não nos traz muitas informações a respeito de seu pai, Timeu. Apenas diz, aqui no versículo 46, que Bartimeu, cego, obviamente era filho de Timeu. E a Bíblia não nos traz muitas revelações acerca da vida desse homem. No entanto, o historiador Flávio Josefo, historiador judeu que viveu nos dias de Paulo, autor de um livro chamado A História dos Hebreus, ele escreveu outros livros, mas A História dos Hebreus é um livro de mais de 1.500 páginas e é considerado a segunda maior fonte de informação a respeito do povo de Deus, ficando atrás somente da Bíblia. Este livro não serve para doutrinar a minha vida e a sua vida. A doutrina da minha vida e da sua vida está a Bíblia Sagrada. Mas esse livro traz muitas informações, riquíssimas informações, a respeito de personagens bíblicos e até mesmo um pouco, não diretamente, mas da crucificação de Jesus. Pois ele relata sobre a crucificação de um homem que trouxe o grande acontecimento em Israel naquela época. Portanto, o historiador Flávio Josefo afirma categoricamente que Timeu era um general da guarda de Israel que servia em Bebel. E durante muito tempo ele serviu ali e chegou a ser general, ao ponto de ele se aposentar dos seus serviços. Mas quando os romanos entraram na Palestina, tomaram ali Israel, aquele homem que já havia se aposentado, era já um comerciante de sucesso em Jericó, ele vem a ser tomado os seus negócios e o seu soldo cortado, sua aposentadoria já não recebia mais. E Flávio Josefo afirma que aquele homem, por ter o seu treinamento militar, organizou várias incursões contra o Império Romano, ao ponto de que ele foi caçado, crucificado e morto. E seu filho foram arrancados os seus olhos para que servisse de exemplo para os demais homens daquela cidade. Era muito comum isso acontecer naquela época. Quando alguém se levantava contra o Império Romano, era muito comum que ele fosse morto e os seus filhos, principalmente os homens, terem seus olhos arrancados para servirem de exemplo vivo para que isso não viesse ou voltasse a acontecer. Mas, quando Jesus entra em Jericó, o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles têm uma pequena diferenciação. O texto de Mateus diz que são 2 cegos. O texto de Marcos, como nós acabamos de ler, além de dizer que é um cego só, ele diz que era Bartimeu. E também diz que Jesus entrava em Jericó. Porém, Lucas vai dizer também que era o momento que ele estava saindo de Jericó. O mesmo Flávio Josefo afirma que naquela época, Jericó havia se dividido em 2 partes, em uma Jericó rica e uma Jericó pobre. Tanto é que Herodes tinha um palácio nessa parte de Jericó rica, para que ele pudesse passar ali um período de inverno, um período de férias. Então é muito comum a gente encontrar essas pequenas contradições que às vezes fazem com que eu e você encontremos alguma dificuldade de levar a Bíblia com uma certa veracidade. Mas não se preocupe, nós buscamos explicações, é possível buscar explicação para tudo dentro da Bíblia Sagrada. Então, por ela ter essas 2 partes, uns afirmam que ele estava entrando e outros afirmam que ele estava saindo. E por ser um local de grande comércio, é possível que não fosse só Bartimeu que estivesse ali, mas muitos cegos poderiam estar naquele instante. E é possível que um deles tenha visto um instante que 2 cegos se levantavam para ter com Jesus. Ouvindo que era
Jesus de Nazaré começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém, o texto nos diz que, quando ele pergunta: que barulho é esse? As pessoas dizem: é Jesus de Nazaré. Querido, se você for olhar a Bíblia Sagrada, nós temos alguns textos que vão categoricamente nos mostrar o que eram, para o povo daquela época, alguém de Nazaré. Me ajuda aí, por favor, Lucas, capítulo 1, versículo de número 26. Lucas, capítulo 1, versículo de número 26, desculpe. Eu vou ler aqui na minha versão, está dizendo: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Galileia, que também é Nazaré. Portanto, toda vez que nós entendemos que Jesus de Nazaré ou Jesus da Galileia, eles estão falando do mesmo local. Portanto, queridos, ainda, o livro de João, capítulo 1, versículo de número 46, nós temos um pequeno debate entre Filipe e Natanael. João, capítulo 1, versículo 46. Filipe tem um encontro com Jesus em Betsaida, vai até Natanael e diz: Natanael, encontrei aquele a qual o profeta Moisés escreveu sobre ele na lei, e quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael pergunta para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu quero repetir o texto, você olhando a sua Bíblia, você pode conferir. João 1,46. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Ainda sobre essa mesma temática, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 7. No dia de Pentecostes, você já conhece essa história, as pessoas estavam ali, várias nações ali reunidas naquele lugar, era o dia da festa de Pentecostes, né? E várias nações, pelo menos aqui 16 nações, estavam reunidas naquele lugar. E o Espírito Santo desceu sobre eles, de forma que eles falavam em outras línguas, em outros idiomas, daquelas pessoas que ali estavam a respeito de Jesus. No versículo 7, capítulo 2, versículo 7, vai dizer: e todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus esses homens que estão falando no nosso idioma? Ou seja, mais uma vez a Bíblia Sagrada nos mostra que há uma negativa, há uma característica negativa a respeito de Nazaré ou da Galiléia. Era uma cidadela muito pequena, era uma cidadela que não oferecia muitos recursos. Talvez seria até vergonhoso você dizer que morava em Nazaré ou na Galiléia naquela época. Daí, quando eles apresentam a Bartimeu, que era Jesus de Nazaré, quem estava entrando, ele já vê a questão de um outro modo. Ele não diz: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. O que ele diz? O que ele diz? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículo 4 ao 14, nós vamos ver a promessa de Deus a Davi, que o reino dele seria eterno, que o trono dele seria eterno. Ao longo da Bíblia do Velho Testamento, você vai ver a dinastia de Davi quase chegando à beirada ali de se acabar, mas Deus guarda. O próprio Davi, ao meu ver e ao seu ver, humanamente falando, talvez deveria ser reprovado por muita coisa que ele fez. Daí vem Salomão, e aí a gente olha aquele homem cheio da presença de Deus,
tem uma experiência com Deus de Deus perguntar a ele: o que queres que eu te faça? O que você quer? E ele diz: sabedoria. Você que é leitor iniciando da Bíblia, quando você passa por essa história, você vai dizer: esse é o cara. E aí você começa a estudar sobre a vida de Salomão. 666 talentos de ouro eram retirados de suas terras por ano. Se você calcular aí, a minha versão diz que um talento naquela época pesava 36 quilos. Se você fizer um cálculo rápido e for bom de matemática, 666 vezes 34 vai dar 12 mil e alguma coisa. 12 mil quilos de ouro eram retirados nas terras de Israel naquela época. Havia uma promessa do Senhor sobre a vida dele. Você, por ter pedido sabedoria, não haverá homem mais rico na terra que você. Não haverá homem mais sábio do que você. E aí o trono de Salomão era uma coisa esplendorosa. Era um trono de puro marfim recoberto de ouro. Se eu não me engano, era 7 degraus, e na ponta de cada degrau, um leão, também de marfim, recoberto todo de ouro. A vida de Salomão, o palácio de Salomão, pelo menos 13 mil pessoas passavam por dia na casa de Salomão. O exército, a guarda pessoal, Flávio Josefo vai dizer que eram de 6 mil pessoas. Se Salomão quisesse na Tatais comprar um litro de leite, você viria uma grande multidão andando na rua. E talvez não seria nem capaz de olhá-lo. Mas aí quando você olha a vida desse homem, você vai dizer: esse é o escolhido de Deus para realmente continuar o seu reino. 700 esposas, 300 concubinas. Meu irmão, o cara era sábio demais. Tinha que ser entendido. Administrar uma casa com essa quantidade de pessoas, se você for olhar uma refeição na casa de Salomão, era 30 bezerros, 30 bois, uma refeição para alimentar aquele mundo de gente. A rainha de Sabá sai da sua terra para visitar todo aquele conhecimento de grandeza que ela teve, que ela ouviu falar. E Sabá até Jerusalém seria uma distância aproximadamente aqui de um estado do Nordeste, aí, Rio Grande do Norte, talvez, Paraíba, até o Rio de Janeiro. E essa mulher, com a sua comitiva de carroça, naquela época, seguiu aquilo tudo porque ela queria conhecer a grandeza do rei Salomão. E aí você olha essa história e você vê que, não, Deus aqui está cumprindo realmente a dinastia de Davi. Vai ser eterna. E aí vem aquela quantidade de reis que você já conhece a história, e descamba para um lado, descamba para o outro, você agora vai encerrar. E Deus não encerra, pois a sua promessa há de ser cumprida. Várias vezes nós vemos que o trono de Davi foi ameaçado pelos seus próprios filhos, tantas guerras, tantas e tantas e tantas coisas. Porém, o cego Bartimeu disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18. Queridos, eu gostaria que você lesse para que ficasse bem enfatizado a palavra de Deus no teu coração. Desculpa, Lucas capítulo 1, versículo de número 30. O anjo Gabriel, Lucas 1, versículo de número 30 em diante. Nós vamos ver uma revelação do anjo Gabriel a Maria, no momento em que ela recebe ali a bênção de dar à luz ao Filho de Deus. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai, e ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e sobre o seu reinado não terá fim. Portanto, queridos, quando aquelas pessoas vêm até o cego Bartimeu e diz: é Jesus de Nazaré que está passando,
A fama, os milagres de Jesus já haviam chegado até ele, já haviam chegado até o seu coração, mas principalmente a palavra do Senhor. Porque quando ele se dirige a Jesus novamente, ele não vai dizer, ô Jesus daquele lugar que ninguém gosta de ser, que ninguém gosta de ter. Não. Em outras palavras, ele está dizendo, Jesus, filho de Davi. Ou seja, Jesus, a quem o seu reino é eterno, a quem não terá fim, ao Senhor é grande, ao Senhor será dado todo o poder, é chamado Filho do Altíssimo. Eu reconheço a messianidade de Deus na vida de Jesus. Quando ele vem trazendo que Jesus, filho de Davi, ele reconhece que Nazaré é que nada. Ele reconhece que é o Filho do Altíssimo que está diante dele. Então, ele aplica ali o seu pedido. Diz, tem compaixão de mim. Aquele homem se humilha. Aquele homem vai mais baixo do que ele já está. E pede a Jesus que possa ter um milagre e retornar a ver. Naquele instante, a palavra de Deus nos diz que ele lança de si, quando Jesus manda chamá-lo, ele lança de si a sua capa e num salto se coloca de pé, porque disseram para ele, vem, tem bom ânimo, porque o Mestre te chama. Ele se coloca diante do Senhor Jesus e Jesus faz uma pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Aquele homem diz, Senhor, que eu veja, ou que eu torne a ver. É muito enfático essa palavra, queridos, porque ele poderia ter pedido 1000 coisas. Ele poderia ter expressado 1000 coisas, mas ele disse que eu veja. E Jesus então diz a ele, vá, a tua fé te salvou. E a partir daquele instante, aquele homem é curado. Pois bem, queridos, e eu gostaria de começar então algumas aplicações para mim e para a sua vida nessa noite, a respeito desse texto. Quando ele ouviu o barulho da multidão, ele perguntou, quem é que vem aí? E disseram, é Jesus de Nazaré. E ele sentiu naquele instante que era um barulho diferente, era um barulho que ele não estava acostumado a ouvir, porque por muitas das vezes aquele homem mendigava naquele local e sabia que ali era uma passagem de pessoas que estavam em livre comércio. Mas naquele instante algo chamou a sua atenção, e ele pergunta, quem é que vem passando? E a aplicação para mim e para a sua vida, será que o barulho que fazemos, será que aquilo que as pessoas enxergam em nós, chamam a atenção delas, a respeito do Jesus que vive na minha vida e na sua vida? Será que quando nós trazemos esse barulho santo, que muitas igrejas trazem, como algo de Deus, ela realmente reflete aquilo que Deus é na sua vida, aquilo que Deus é para você? Será que a atividade da nossa vida, do nosso dia a dia, faz com que as pessoas nos olhem e digam, eu quero estar perto porque ali está Jesus? Ou será que o nosso barulho é como aquele sino que tine, que sem amor de nada adianta? Quem é Jesus para você? É Jesus de Nazaré ou filho de Davi? Porque para aquele homem declarar filho de Davi, ele tinha intimidade, em alguma parte da sua vida ele teve intimidade com as Escrituras, não com os evangelhos ainda, mas com as Escrituras. E ele reconheceu, assim como Filipe, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador de Israel, de todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Mas eu gostaria de perguntar a você nessa noite, Jesus para você é de Nazaré ou é o filho de Davi? Porque muitas das vezes nós queremos sim o Jesus de Nazaré, mas não queremos o filho de Davi que governa sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós podemos encontrar nas Escrituras esses textos
e achamos até poeticamente bonito, mas dizer que ele é filho de Davi é dizer que você aceita o governo dele sobre a sua vida, assim como aquele homem fez. Não reconhecer só a sua posição messiânica, digamos assim, posição de rei, mas uma posição de trono eterno, que jamais vai ter fim. Você está disposto, querido, a estar debaixo da autoridade de Jesus eternamente? Para que esse reino nunca mais tenha fim na sua vida? Você está disposto a isso? Porque Jesus já saiu de Nazaré. Ele não é mais o Jesus de Nazaré. E hoje está sentado à destra de Deus, e um dia voltará para buscar a sua igreja. E todos aqueles que aceitam esse governo sobre a sua vida. Qual a nossa resposta para aqueles que nos perguntam, quem é Jesus? Qual a minha resposta e a sua resposta, não com palavras, mas com atitudes, a respeito de quem é Jesus? Nazaré ou o filho de Davi? Mais à frente nós vamos ver que aquele homem tira a sua capa, joga a sua capa e vai ter com Jesus. Essa capa era o que ele possuía de sinal de pobreza e de riqueza. Léo falando sobre a mensagem aqui, eu estava meditando nessa parte. Era tudo que ele tinha, que para mim e para você poderíamos olhar e destacar como pobreza. Mas para ele era tudo que ele tinha. Se hoje nós andarmos nas ruas e nós virmos um policial fardado, nós saberemos que ele é um policial, pelas roupas que ele veste. Na nossa região tem muitas pessoas que trabalham no mar, e se você vir uma pessoa, né, com o nome do barco, você vai saber que talvez ele seja ali um profissional do mar. Se você vir um bombeiro andando pela rua, você vai saber o que ele faz. Se você vir um médico ou um enfermeiro, também será fácil identificar. Assim como aquele homem era fácil identificar pela capa que vestia. Mas aquela capa era tudo que ele tinha. Aquela capa ele podia se abrigar do frio, tampar ali, fazer uma tapagem ali para o sol, esconder o seu rosto, talvez de vergonha. Mas era tudo que ele tinha, e ele joga aquilo de lado. Porque ele entende que a partir do momento que ele vai ter com Jesus, a sua velha vida fica para trás. A sua velha vida ficou para trás. Afinal de contas, é o filho de Davi. Talvez você olhe para a sua vida e ainda há uma capa que ainda te prende a alguma coisa. Ainda há uma capa que para você pode ter muito valor, mas que para muitos não tem valor algum. E essa capa, queridos, não é a mesma capa que Elias deixou para Eliseu, que representava ali a figura do profeta. Não, era uma capa de mendigo. E é dessa capa que eu estou falando para a minha e para a sua vida. Se nós já tivemos verdadeiramente um encontro com Jesus, já tivemos uma experiência com Deus, essa capa já não nos cabe mais, queridos. Dá ela para o diabo levar, que é para ele que pertence. Mas essa capa não te pertence mais, você já teve um encontro com Jesus. Você está com a sua vida edificada no Senhor. Ela não combina mais com você. Às vezes, quando a gente sai na rua aqui e vê uma pessoa que outrora estava na presença do Senhor, outrora louvava, outrora pregava, e hoje ela está perdida no mundo, você olha, ela não combina mais com o mundo. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas você olha para aquela pessoa, ela já não combina mais, aquela capa que ela jogou fora e decidiu tomar já não serve para ela, já não cabe mais nela, pois fora revestido do sangue do Cordeiro um dia. E tudo, querido, tudo que está na presença do Senhor, com relação a pessoas, ela sai e vai experimentar o mundo, aquilo não combina mais com ela. Talvez ela possa até não enxergar isso. Talvez as pessoas que estejam do lado dela não possam não enxergar isso. Mas o Espírito Santo que está na sua vida te revela. E você consegue entender que não há mais ligação entre aquela pessoa e o mundo.
E você fica se perguntando, por que ela está ali? Por que ela está ali? Muitas das vezes, nós também servimos como aqueles que quando Bartimeu gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim, talvez nós sejamos aqueles que primeiro, fica quieto, não incomodes o mestre. Talvez nós sejamos como igreja, muitos daqueles que querem impedir de andar aqueles que precisam estar no caminho do Senhor. Basta você não fazer nada. Você já está fazendo isso. Mas eu te convido a ser daquele que chegou, pegou na mão daquele cego e disse, tem bom ânimo, pois o mestre te chama. Vem, que ele quer ter com você. O que queres que eu te faça? Se essa pergunta fosse feita para mim e para você, queridos. O que queres que eu te faça? Se o Senhor Jesus estivesse aqui na sua frente hoje e perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Muitos de nós talvez correriam em casa e falaram, peraí Jesus, só um pouquinho que eu estou com uma listinha lá em casa, que eu venho pedindo há anos. Aí vem família, financeiro, trabalho, saúde, educação, política, carro, vai vir uma série de coisas, roda, Jequiti, vai vir uma série de coisas. Se você olhar comigo, o mesmo livro de Marcos, isso aqui é fortíssimo, queridos, mesmo livro de Marcos, no capítulo 10 ainda, versículo 35, se você está com a sua Bíblia aberta. Acompanhe, por favor, esse é um texto importantíssimo para acompanharmos aqui na nossa meditação. Marcos 10, é o mesmo capítulo, querido, é o mesmo capítulo que vai retratar a Bartimeu. Mas, alguns momentos antes, Jesus está ali com os seus discípulos, e diz assim a palavra do Senhor, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E Jesus perguntou o quê? Que quereis que eu te faça? A mesma pergunta feita para Bartimeu. Olha a resposta deles. E eles responderam, conceda-nos que na tua glória nos assentemos eu à sua direita e o meu irmão à sua esquerda. Nos permita sentarmos na sua glória em lugar de destaque. Irmão, quantas pessoas eu conheci que entravam nas igrejas e se não fosse dada uma oportunidade para ela estar aqui no microfone, ela saía triste. Ela dizia que ela ia esfriar. Ela dizia que ela ia acontecer isso. Uma vez uma mulher disse para mim que se ela não tivesse oportunidade na igreja, ela desanimaria. Talvez se Jesus dissesse para ela assim, o que queres que eu te faça? Eu quero ter uma oportunidade em todo culto. Eu quero estar sempre com uma oportunidade. Eu quero estar sempre ali, cantando. Mas hoje o Ministério de Louvor cantou, se eu não me engano, 4 músicas, Flávio. E nós tivemos 4 oportunidades de adorar o Senhor com hinos. Nós tivemos mais uma oportunidade de adorar o Senhor com as nossas ofertas. E nós estamos adorando ao Senhor, assentados nesse instante, ouvindo a sua palavra. O que queres que eu te faça? Você já pensou na sua lista aí de coisas que você pediria ao Senhor se Ele fizesse essa pergunta para você? Mas por que esse o que queres que eu te faça? É tão difícil de nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer, Senhor, eu não aguento mais esse pecado de estimação. Senhor, eu não aguento mais não conseguir orar. Senhor, eu não aguento mais não ter comunhão contigo. Eu não aguento mais ser mais atraído pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Eu não aguento mais viver sem aquilo que eu vivi quando eu aceitei a Jesus, que é o primeiro amor. Mas a nossa lista está pronta. Quem sabe tem gente pedindo até os números da Mega Sena da virada. Mas guardando ainda o seu pecado no bolso. A estimação está aqui.
Quantos de nós, se ouvíssemos essa palavra de Jesus, faríamos como os filhos de Zebedeu, deixa eu sentar em lugar de destaque. E talvez a palavra que nós tenhamos que dizer ao Senhor, Jesus Senhor, que eu torne a ver. Ou Senhor, que eu veja. Naquela humilhação, naquele instante, aquele homem ouve de Jesus, vai, a tua fé te salvou. Ela te salvou. Queridos, não tem valor maior no mundo que possa pagar o preço que foi pago na cruz do Calvário. O Império Romano era tido como o Talibã dos nossos dias. Quem aqui já viu vídeos do Estado Islâmico matando pessoas porque não concordam com a mesma religião deles? Aqueles homens pegavam aquelas pessoas que se levantavam, crucificavam, pegavam seus filhinhos e os cegavam. Aqueles homens pegaram o nosso Jesus. Mel Gibson conseguiu retratar um pouquinho daquela realidade. Mas eles pegaram o nosso Jesus. A Bíblia dizia que um castigo romano teria que ter 40 menos uma para que ele não fosse desonesto, de certa forma, com a pessoa que estava sendo oprimida. Mas o nosso Jesus, ele foi golpeado até que o exército, o soldado romano, se cansasse de tanto bater. Alguns historiadores afirmam que Jesus tenha recebido talvez mais de 300 golpes na sua carne, de pelo menos 3 ou 4 instrumentos diferentes. Pode ser considerado com o Estado Islâmico de hoje? Mas aquele homem, com isso tudo, não pediu vingança. Ele disse, Senhor, que eu veja. Só que antes de enxergar, aquele homem me deixa uma lição de que ele teve uma visão muito maior do que talvez eu e você tenhamos nos dias de hoje. Senhor, que nós possamos ver. Assim como esse cego enxergou, que nós possamos ver. Ele então, naquele instante, passa a ser curado e segue com o caminho. Ele segue com o caminho. Não, Alan, a palavra diz que ele segue pelo caminho. Sim, ele segue pelo caminho, com o caminho. João capítulo 14, 6 diz que Jesus falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aquele homem recebeu a sua vitória, a sua bênção, de poder enxergar novamente. E largou tudo que tinha, que era quase nada aos meus olhos, mas era tudo que ele tinha aos olhos dele. A sua capa e principalmente a sua vida, para seguir a Jesus. Portanto, nessa noite, eu quero te convidar a pedir a Jesus que nós tornemos a ver, que você possa tornar a ver, que você possa ver, que você possa estar novamente no caminho de Jesus. Você principalmente que já esteve, já fez parte, ou que está vindo pela primeira vez, faça essa oração no seu coração. Você que já é cristão, mas que tem perdido a sua visão a respeito de Jesus, filho de Davi, torne a ter essa visão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois nessa noite ele te pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pai, que nós tornemos a ver a Tua presença, Senhor. Que nós estejamos novamente, Senhor, sim, diante de um caminho onde pessoas talvez nos enxerguem como mendigos, como fracos, como oprimidos, mas que ao ter com o Senhor, nós possamos entender que o Senhor nos pergunta o que queres que eu te faça. Seja o primeiro amor, seja não tirar os olhos da cruz, seja tirar os olhos do pecado,
seja tirar a vida de miséria espiritualmente falando, mas que nós possamos enxergar o Senhor como filho de Davi, como Salvador de Israel, como Salvador da humanidade, como aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Assim queremos enxergar-te, ó Deus. Se coloque de pé por um instante, queridos, você que pode. E eu quero fazer essa pergunta ao seu coração. Você que precisa retornar a ver. Você que precisa estar novamente diante do Senhor. Você que talvez tenha servido ao Senhor ao longo da sua vida, mas tirou os olhos da cruz do Calvário e entende que precisa voltar. Essa é a noite que o Senhor Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Talvez não seja física a sua enfermidade, seja espiritual. Mas para quem devolveu os olhos, para quem não tinha mais olhos, isso não é nada diante daquele que pode todas as coisas. Portanto, se você deseja ter novamente a sua vida restaurada diante do Senhor, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até a frente, enquanto o louvor estará acontecendo. Seja você retornando para Jesus, seja você entregando sua vida para Jesus, ou seja você que precisa enxergar a Jesus novamente, que precisa estar diante do Senhor novamente, que precisa estar com o seu coração voltado para Deus, ainda se encontra como aquele cego na beira do caminho, e Jesus está passando, e você não está percebendo, você não está enxergando, mas Ele está passando pelo caminho, aquele caminho que te prende ao pecado, aquele caminho que te prende à destruição, só Ele pode te tirar daí. Aleluia! Enquanto o louvor estiver acontecendo, você tem a oportunidade de estar aqui à frente, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, por restauração da sua vida na presença dEle. Quero ver manifestar. Oh, aleluia, Senhor! Glória a Deus! Se você quer sair do seu lugar, entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração a Jesus, só Ele pode cuidar de ti. Aleluia! Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Lava-me, Senhor Jesus. Aleluia! Tira todo o mal. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, corajosamente saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós estaremos orando por você. Coração. Se você entende que você precisa estar de pé na presença do Senhor, da mesma maneira nós estaremos orando ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Lava-me, Senhor Jesus. Tira todo o mal que ainda em mim. Dá-me um coração disposto a ouvir e obedecer ao meu Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, porque sentimos a Tua presença, ainda que não somos merecedores, Pai. Guarda-nos, Senhor, pelo caminho de justiça, que é a presença do Senhor Jesus. Nos protege de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Wesley. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Pode continuar, Flávio. Cantar mais um pouquinho esse louvor. Que palavra abençoada, hein? Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Alan, pela vida da tua família. Obrigado pelo ministério de louvor, Pai. Obrigado pela oportunidade de cultuar a Ti, de louvar ao Senhor. Estou aqui. Oh, Pai.
em tua Oh, presença, Senhor, obrigado, Deus. quebrando-me, Oh, Deus, obrigado. pondo-me diante de Obrigado, ti. Deus. Meu coração tem que ser Nós transformado, precisamos ser transformados. pois do jeito que sou, Oh, Deus, não vou conseguir. perdoa as nossas falhas. Os meus pensamentos, Se esfriamos no teu caminho, Os tem meus misericórdia de nós. sentimentos, O fôlego de vida as do nosso coração. minhas vontades e o meu coração não tem me levado à tua presença, não tem me guiado pra longe de ti. Eu quero ver tua glória. Eu quero ver manifestar o teu poder. E hoje aqui me dou do jeito que o Senhor te dá a mim, ó meu Senhor. Lava-me, Senhor Jesus. Tira todo o mal que ainda em mim. Dá-me um coração disposto a ouvir e obedecer ao meu Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela palavra aqui ministrada. Peço, Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo do Senhor venha regar essa semente, de forma que venha dar frutos. Abre os nossos olhos espirituais para nossas vidas, de forma que possamos ver, Senhor, tudo que temos vivido, para ver se temos de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Irmão, que essa semana seja uma semana diferente. Que ao sair por aquela porta ali, você possa pedir ao Senhor que Ele te dê ousadia, de forma que você seja um caminho que aponte para Cristo. Que o teu viver, que o teu falar seja de novidade para as pessoas. Em nome de Jesus, o Senhor te dê uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza em segurança e nos leva para os nossos lares. E que seja uma semana extraordinária na presença do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Seja uma semana abençoada para todos. Possa ir para casa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueça aqui das trufas, tá? O Alan tá vendendo trufas hoje. Tem sabor de brigadeiro, morango, maracujá, de ouro, R$3,50. Acima de 3 trufas, R$3. É para ajudar os embaixadores do rei. Mais uma forma de você adorar o Senhor e cultuar o Senhor, contribuindo para com a obra dele. Só procurar o Alan aqui, tá, irmão? Só procurar o Alan, hein?